A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus irmãos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, porque nós sabemos que o filho varão ele está crescendo cada dia mais, né? E nós precisamos trazer aquilo que o Pai, nosso Pai Supremo, nosso Pai Eterno, Yahshua, nosso Mashiach, tem nos trago, sabe? E esse alimento de hoje é para que os irmãos compreendam que não tem como se desenvolver no corpo do Mashiach se não entender o que nós vamos falar aqui hoje. Que o Pai nos trouxe esse entendimento muito antes e a gente viu que a necessidade dos irmãos crescer em estatura e conhecimento tem que compreender esses pontos que nós vamos falar hoje. E eu quero falar para os irmãos do canal, falar para os irmãos que compartilhem o canal, ativa o sininho, manda para os seus irmãos, para onde for, porque nós estamos juntando as pedras. Não é tempo mais, irmãos, de nós brincarmos, não é tempo mais de nós falarmos o que vem da nossa cabeça. Nós temos que ser direcionado agora pelo Espírito do Mashiach que está em nós. É o próprio Yahshua que está agindo no nosso meio, né? Então compartilhe os vídeos, ative o sino para que você seja notificado conforme cada vídeo vai chegando. É muito importante isso, tá? E quero lembrar os irmãos, o nosso canal ele não é monetizado. Não é, irmãos. Nós não temos interesse em adquirir renda nenhuma. Lembrando lá de Atos, no capítulo 2, no versículo 46, a gente vê ali que a igreja era unânime em todas as coisas. Eles repartiam seus bens entre si, ninguém tinha falta de nada. Por isso, no nosso meio é da mesma forma. Então, do mesmo modo que Yahshua nos dá de graça, nós também damos de graça o entendimento. Assim seja assim seja feita a vontade do nosso Pai Yahshua. É verdade. Irmãos, se você misturar as coisas, entendeu? De ganho na terra, você perde o ganho celestial. Sim. Entendeu? Se você abre a mão do ganho na terra, você ganha lá em cima. Não dá para ganhar dos dois jeitos, entendeu, irmão? E é por isso que nós temos sempre visto o ensino, né, dos apóstolos, que eram pessoas que foram orientadas a não levar ali bolsa, não levar o forge. Exato. Quando estivesse ministrando a palavra. Filadélfia, da mesma forma. Nós fazemos a obra porque nós fomos enviados para essa missão. Verdade. Fomos preparados, fomos capacitados e agora nós estamos abrindo a boca para trazer para os irmãos o entendimento que o Pai nos deu. E esse estudo de hoje, irmãos, é muito importante, importantíssimo. Por quê? Porque você vai ver que é um ensino novo para você, é novo, é totalmente novo e é um alimento essencial para o crescimento. Não tem como você entender lá em Apocalipse ali a respeito dos anciãos e servos que estão ali, que são parte dos 144 mil, achar que eles caíram ali de paraquedas. Eles não caíram ali de paraquedas. Nós vamos ver isso hoje, tá certo? Vamos fazer um invocar e vamos orar. Lembrando que o invocar é a primeira parte da oração. Quando nós estamos direcionando para quem que nós estamos conversando, quando nós chamamos eles para a atenção deles, chamamos para perto, para que eles entendam que é para eles que nós estamos direcionando essa petição, entendeu, irmãos? Esse agradecimento, né? Então, o invocar começou com eles, nós vimos lá em Gênesis, né? O primeiro a invocar, e todos aqueles que são de Yahweh e de Yahshua, durante toda a jornada, antiga aliança, nova aliança, sempre invocaram, né? E aqui, Filadélfia, né? Ela volta a invocar da maneira correta. Como? Através do mediador, Yahshua. Nós invocamos o mediador e invocamos o destino da nossa oração, que é Yahweh. Mas através do mediador Yahshua. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai. Entender, ter o pleno entendimento da verdade. Que existe um só Yahweh e um só mediador entre Yahweh e os homens. Entre Yahweh e os homens. Ou seja, tem um mediador, tem alguém que está no meio, entendeu? E muitos Yaldinhos tenho visto aí que vão fazer um invocar e não põe Yahshua no meio não, põe Yahshua no final, né? Ou seja,
é obstinado, porque está sendo ensinado como a forma correta, segundo as Escrituras, mas quer fazer do próprio jeito. E Yahweh repreende esses duramente. Nós vamos ver isso na palavra hoje. Assim seja. Irmãos, vamos fazer um invocar e eu te convido a invocar conosco. Oi, Yahusha! Oi, Yahweh! Oi, Yahusha! Oi, Yahweh! Oi, Yahusha! Oi, Yahweh! Assim seja feita a vontade do Pai Yahusha. Purial e Purialcha, Purial e Purialcha, Purial e Purialcha. Pai, muito obrigado. Grato eternamente. Estamos aqui para ser boca. Por isso, usa-nos como vaso de honra na tua presença. Encha-nos. Sim, meu Pai. De tal modo que seja transbordante a tua presença no nosso meio. Sim, meu Pai. Muito obrigado. Que Filadélfia possa verdadeiramente anunciar a verdade. Em todo o tempo. Todo o tempo. Que todo altar a deuses estranhos, todo poste ídolo elevado seja derribado, todo altar Sim, a deuses estranhos seja destruído. Sim, em nosso meio. Somente Yahweh dos exércitos seja adorado. Sim, e o teu filho, Yahusha, o nosso Machia, seja engrandecido. Assim seja feito a vontade do Pai Yahusha. Irmãos, nós vamos abrir a palavra no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Aqui nós vamos ver uma essência do entendimento. Por quê? Por que as denominações, por que todo esse tempo, né, se ensinou errado? Por quê? Se ensinou da cabeça do homem, não ensinou de Yahusha. Ensinou da cabeça do homem, o homem que fazia teologia, o homem que estudava ali, trazia o entendimento humano. Agora nós vamos ver o entendimento da verdade segundo a revelação de Yahusha. Vamos entender por que ficou esse tempo todo a igreja ali trazendo um entendimento e havia tanta discordância, né? Essas discordâncias, facções, essas divisões do entendimento. É por quê? Porque ali, até aquele momento que chegou Filadélfia, era o quê? Um discernimento da carne e não do espírito. Nós vamos ver por quê. Vamos abrir então. Daniel 12, 8 a 10. Diz assim: Eu ouvi, Daniel falando, eu ouvi, mas sem compreender. Então perguntei, meu mestre, e como será a consumação dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e reservadas para o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Os maus agirão com maldade, e todos os maus ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Essa aqui é a essência que as escrituras foram lacradas. Foi colocado cadeados para que durante todo esse tempo não se entendesse as profecias e nem se entendesse o cerne da verdade da palavra até o tempo do fim. Aí nós vamos ver. Agora vamos abrir Apocalipse 3:7. Vamos lá. Apocalipse 3:7, irmãos. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Assim diz o santo verdadeiro, Yahusha, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Por que ele está fazendo essa saudação com Filadélfia? Você tem que entender que essa saudação aqui, ele está querendo dizer algo, um segredo. Ele está falando assim, eu estou disponibilizando, Filadélfia, para vocês, a chave do entendimento das Escrituras, que Daniel lá atrás
trancou, fechou. Agora eu estou disponibilizando para vocês a chave que vai abrir o entendimento das Escrituras. Por quê? Porque esse entendimento ficou trancado, lacrado até o fim, até o tempo do fim. Agora, Filadélfia, você chegou. Eu enviei vocês. E eu estou disponibilizando para vocês a chave do entendimento. E essa chave do entendimento eu quero que vocês abram e eu quero agora que vocês compartilhem essa verdade com a igreja, para que a igreja possa crescer em estatura, em beleza, em conhecimento e entendimento, para que possa amadurecer e se tornar ancião e servo para serem arrebatados e serem o quê? Colocado em tronos. Colocado em tronos. Por quê? Você não coloca criança em trono. Você coloca adulto. E quando fala ancião, já é uma pessoa, o quê? Já é uma pessoa com entendimento. É uma representação já de uma pessoa idosa, digamos assim. Idosa, ou seja, madura, ou seja, sábia, que aprendeu. Hoje ele tem um entendimento e um entendimento que dá a ele condições dele se tornar o quê? Dele se tornar um sábio, alguém que vai governar, ensinar, julgar com justiça. Compreende, irmãos? Exato. Então, olha o link. O link é de Daniel 12, né? Que o livro das Escrituras foi o quê? Foi lacrado e fechado com Filadélfia. Exato. Né? Filadélfia se tornou o quê? Tornou aqueles que receberam a chave. A chave para quê? A chave para abrir, a chave para poder trazer o entendimento. Amados irmãos, vamos abrir então Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, Yahshua, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Percebe? Percebe uma conexão que está se fazendo de Daniel 12 com Apocalipse 7, Apocalipse 3:7, falando de chave, de abrir. Essa conexão, irmãos, é uma conexão das Escrituras. As Escrituras estão conversando com você. Está falando assim, lá nós lemos, olha, fecha, lacra, passa o cadeado, porque o entendimento da palavra não será feita no seu tempo, Daniel. Tempo do fim. Mas no tempo do fim. E o tempo do fim chegou. O tempo que Filadélfia se levanta. E o pai está falando aqui com Filadélfia. Fala assim, olha, eu estou disponibilizando para vocês a chave. E com essa chave vocês vão abrir o entendimento das Escrituras. Vocês vão trazer esse entendimento agora, no tempo do fim, para a igreja. Compreende? Compreende as duas conexões? E é isso que nós vimos nas eras. Sexta-feira é a sexta era. Qual é a sexta era? Filadélfia. Filadélfia, ela colhe o quê? Porção dobrada do Espírito. Recebe ali o quê? O maná em dose dupla. Ele colhe o maná em dose dupla. E esse maná, ele está preparando esse alimento para qual era? Para a era de Laodiceia. Porque Laodiceia não vai ter revelação nova, não vai ter esclarecimento novo. Ela vai comer o que Filadélfia preparou para ela. Porque na caminhada no deserto nós vimos isso. Os israelitas estavam autorizados a colher o dobro somente na sexta-feira. Na sexta se colhia o dobro e aí o alimento não se estragaria no sábado. Aí eles iam alimentar no sábado. Percebe? Uma representação das coisas celestiais para o final dos tempos. Maravilhoso. Então essa conexão acontece, irmão. Quando você vê Daniel lacrando e Filadélfia abrindo o entendimento agora no final dos tempos. Exato. Né? E eu quero iniciar aqui com os irmãos esse estudo de hoje,
falando a respeito de dois personagens. Esses dois personagens são personagens que estão presentes, sempre estiveram presentes, né? E como nós vimos ali, o mensageiro de Sardes, ele não deu enfoque desses dois personagens, porque esses dois personagens, eles compõem os 144 mil, compreende? Eles vão compor. Se você não falar sobre eles, você chega em Apocalipse e fala assim, da onde que eles surgiram? Eles brotaram aqui, caíram de paraquedas aqui em Apocalipse, quando fala de ancião e servo. Quando nós vemos ali os anciãos, eles estão ao redor do trono de Ial. Quando nós vemos Apocalipse 14, aquela multidão de servos adorando Ial, um cântico novo. Exato. Então, para a gente chegar ali o entendimento, nós temos que saber de onde que eles saíram. Compreende? Da onde que eles saíram? Quem são eles? Quem são eles? Eles são aqueles que compõem os 144 mil, formado por anciãos e servos. Anciãos e servos. Vamos abrir a palavra em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 14. Diz assim: fiel é esta palavra. Se alguém aspira a ser ancião, aqui os irmãos vão ver que está escrito episcopato ou presbítero. O irmão daqui a pouquinho vai explicar. É a condição da mudança, que é o ancião, tá? Fiel é essa palavra. Se alguém aspira a ser ancião, boa obra deseja. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino. É uma condição muito específica para o ancião, competente no ensino. Nem dado ao vinho, nem briguento, nem indulgente, pacífico e desinteresseiro. Que ele saiba governar bem a própria casa, mantendo os filhos na submissão com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Ial? Que não seja recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e incorra na condenação que cabe ao diabo. Além disso, é preciso que os de fora lhe deem bom testemunho, para não cair no descrédito nos laços do diabo. Agora ele vai direcionar a palavra para o diácono, que na tradução a gente sabe que é servo, ok? Que significa, os servos igualmente devem ser respeitáveis. Ele está igualando ao ancião. Igualmente quem? Os anciãos. Eles devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinada a vinho, nem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o quê? O segredo da fé com consciência limpa. Também esses sejam admitidos, também sejam experimentados e em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de servo. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Que os servos sejam esposos de uma única mulher, governando bem os filhos e a própria casa. Pois aqueles que exercem bem o serviço, conquistam para si posto de honra, bem como muita intrepidez fundada na fé em Yahshua Mashiach. Aí ele fala: escrevo-te essas coisas, esperando encontrar-te em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Ial, que é a igreja do Ial vivo, coluna, sustentáculo da verdade. Percebe ele fazendo um link aqui de coluna, fazendo a referência com Filadélfia, que é o vencedor de Filadélfia será coluna no templo. Exato. E aqui também está falando o quê? Está falando que a igreja é a casa de Ial vivo. A casa de Ial vivo. Aqui está falando de sinagoga? Não. Aqui não está falando de sinagoga, aqui está falando de igreja, irmãos. E uma das coisas que a gente vê aqui nessa leitura, eu vejo que foi trazido um ensino que não se podia ter o quê? Nenhuma autoridade na igreja, né? Não poderia ter autoridade na igreja,
né? Todo mundo, como se diz, todo mundo está no mesmo nível, no mesmo patamar, né? Percebe aqui que existe uma contradição aqui com essa mensagem. Essa mensagem está falando assim, olha, você observa, Timóteo, você observa a igreja e observa aquelas pessoas que estão se destacando. E você vê se essas pessoas que estão se destacando, se elas enquadram nessas condições. Quais condições? Aqui está falando assim, primeiro, o ancião seja irrepreensível. Irrepreensível, irmãos, significa aquele que não dá motivo para ninguém chamar a atenção dele. Exatamente. Entendeu? Irrepreensível significa aquela pessoa que tem uma conduta que ele é vigilante em todos os seus passos para não ter nada que o desabone, para que ninguém venha chamar a atenção dele, compreende? Então que ele seja, o ancião seja irrepreensível, aí fala, esposo de uma única mulher, sóbrio. O que é sóbrio? É uma pessoa coerente, é uma pessoa que está embriagado. Veja bem, você pode levar para os dois sentidos, o espiritual e também o sentido na carne. É uma pessoa dada à bebida alcoólica? Não. É uma pessoa dada a vinho de Babilônia? Agora estou falando espiritual. Não. Tem que ser Continua, sóbrio. tem que ser sóbrio. Bom senso, quer dizer, são atitudes bem pensadas, ele não faz nada de forma explosiva, tem um bom senso, ele avalia todas as situações, ele é simples no vestir, ele não é aquela pessoa que ostenta, entendeu? Que não quer ostentar nada. Ele, inclusive, dá isso como exemplo para os outros, ele ser um ponto de referência para os demais da igreja. Exato. Seja hospitaleiro, entendeu? Seja hospitaleiro, competente no ensino, olha só, é uma condição essencial, não dado ao vinho, não briguento, indulgente, pacífico e desinteresseiro, quer dizer, não faz as coisas pensando que vai ganhar alguma coisa em troca. Verdade. Entendeu? E ainda dá uma condição, que ele saiba governar bem sua própria casa, né? Aí ele fala, mantendo os filhos na submissão com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja dial? Veja, a palavra está falando da igreja dial. Esse é um projeto dial. A igreja é um projeto dial. Exato. Não é sinagoga, não, irmãos. O projeto dial é a igreja. Então, quando nós estamos vendo aqui está falando do ancião, porque a palavra presbítero, do grego, né, quando traduziu, teria que traduzir para o sentido. O sentido é ancião, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais madura. Então, manteve-se a palavra grega, presbítero, entendeu? Que vem presbitério. Presbítero significa ancião. Quando nós vamos na segunda parte, que fala dos diáconos, diácono também manteve-se a palavra grega, e a palavra teria que ser traduzida no sentido de servos. Exato. Servos. Por que que deveria? Porque quando você chega lá em Apocalipse, você vê aqueles personagens e você fala assim, da onde vieram esses personagens? De onde veio o ancião que está sentando aqui nos tronos? Da onde que está essa multidão aqui de servos? Percebe? São pessoas que se destacaram na obra. Quando nós estamos vendo aqui em 1 Timóteo, é uma recomendação de Paulo dando para Timóteo, falando assim, observa na igreja. E essas pessoas que estão se dedicando mais, se esforçando mais, buscando santidade, buscando ser irrepreensíveis, chama eles para mais perto, para que eles ocupem uma posição de servir mais. Exato. O corpo do Mashiach. Não é ser rei ou rainha, nada disso. E Yahshua, ele deixa bem claro que aquele que quer ser grande, ele deve servir os seus irmãos. Deve servir todos. Ele tem que servir os seus irmãos. Está entendendo, irmãos? Não é questão de você ocupar uma posição para ser servido. É você ocupar uma posição na igreja para você servir o teu irmão. Então, o que foi ensinado? Foi ensinado que o presbítero é um dom. Não é dom, irmão.
Você está vendo aqui que é dom? Se tem exigências, estão fazendo exigência para ele. Condições. Que ele seja marido de uma só mulher, que ele não seja briguento, que ele seja apto a ensinar, que ele seja uma pessoa simples no vestir. Ou seja, está colocando regras. Ali, o dom, a gente já sabe que é algo que você recebe de forma imerecida. É uma graça que você recebe, entendeu? E você recebe sem ter dado nada em troca. O dom, você não dá nada em troca. Agora, aqui está falando de dom? Não. Está exigindo para que essa pessoa possa ser um ancião, está exigindo condições. Então não é dom. É o quê? É função no corpo. É uma função no corpo. O ancião, ele exerce uma função, mas para ele exercer essa função, ele tem que estar de acordo com os requisitos. Compreende? Exato. Os requisitos, fala assim, ele não pode ser novo convertido. Por que ele não pode? Para que ele não caia na condenação de Satanás. Qual foi a condenação de Satanás? A soberba. Então, muitas das vezes, uma pessoa nova convertida é colocada numa condição muito importante na obra, e ele se engrandece, ensoberbece, e com isso ele entra na condenação de Satanás, que é a condenação de soberba. Então, a soberba é aquilo que nós temos que ter o maior cuidado, né? O pai muitas vezes levanta um anjo, um mensageiro, e o mensageiro se exalta, fica exaltado, fica ali cheio de soberba. Só eu que posso falar, só eu que tenho revelação, só eu que sei. Isso é soberba, entendeu? Então, a palavra fala de Yahusha ser o quê? Humilde, olha só. Yahusha é a sabedoria de Yah. Yahusha é a sabedoria de Yah e é humilde. Percebe? A sabedoria de Yah humilde. Ele poderia ser, vamos falar assim, aquele que fala, não, a palavra final é minha, pronto, acabou. Mas ele não faz isso. Ele é humilde, ele quer com seus filhos, ele quer que os seus filhos participem da obra. Ele quer transferir para os filhos autoridade. Ele quer transferir para os seus filhos honra. Ele quer transferir para os seus filhos a capacidade pelo seu espírito. Exato. Por isso, o espírito de Yahusha, ele capacita aqueles para fazer a obra através de dons. Mas percebe que esse aqui não é dom? E é uma condição necessária. É uma condição que, se não tiver essas qualificações, fica o quê? Desqualificado. E isso aqui é um modelo da igreja primitiva. É um modelo da igreja primitiva, sabe, irmãos? E quando fala do diácono, que na realidade a tradução é servo, é aquele que serve. Aquele que serve. Os 144 mil, eles são pessoas que servem. São pessoas que se destacaram no meio do corpo. No meio de todo o corpo. É todo o corpo que é 144 mil? Não é. É todas as eras das igrejas que são 144 mil? Não. Aí nós vamos entender isso. Por isso a condição, tanto para o servo quanto para o ancião, é uma condição única de ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Esse modelo, irmão, é modelo da igreja. E a igreja, que aqui Shaul Paulo está falando, é a casa de Yah vivo. A casa de Yah vivo é formada pela igreja e não pela sinagoga. Porque tem muitos irmãos hoje que eles querem rejeitar o modelo de igreja. Eles querem ser Yaldim de sinagoga. Eles querem ser Yaldim de sinagoga. E Yaldim de sinagoga é aqueles que está referido aqui em Apocalipse, falando a igreja de Filadélfia, que persegue a igreja. Por quê? Os Yaldins, na época de Shaul Paulo, eles queriam ser sinagoga. Eles não queriam ser igreja. E é por isso que nós vemos ali nas cartas de Paulo, nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, como que os Yaldins perseguiam, eles perseguiam a igreja na era de Esmirna, no qual nós já vimos que Shaul Paulo era o anjo, o mensageiro da era de Esmirna.
E o grande problema que ele tinha era com os Yaldim. Por quê? Os Yaldim, eles queriam ser sinagoga, eles não queriam ser casa de Yal vivo, eles queriam ser sinagoga. E eles, por isso, perseguiam Shaul Paulo e perseguiam as igrejas ali que estavam nesse modelo de igreja. Percebe? Isso também acontece nos dias de hoje? Sim. Acontece. Porque você vai ver que as duas eras, tanto de Esmirna quanto de Filadélfia, elas são linkadas. Porque vai ser dessas duas eras que vão surgir os 144 mil, que nós vamos falar hoje. Olha só, na era de Filadélfia, aí fala, vou trazer esses que se dizem, né, Yaldins, né? Ali fala assim, a sinagoga de Satanás. E vou colocar que se prostre aos seus pés, saiba que eu te amo. Por quê? Porque é a oposição. Percebe? Dois espíritos contrários. Porque se fosse dois espíritos, o mesmo espírito, não seria dois, seria um. Estaria no mesmo espírito e não em dois espíritos. Por quê? Se estão espíritos contrários, se chocam. Se está no mesmo espírito, andam juntos. Andam juntos. E a palavra está falando ali, olha, como nós lemos ali em 1 Timóteo 3, está falando assim, olha, o modelo que Yal planejou é um modelo de igreja, porque igreja é a casa de Yal vivo. E ele fala, coluna, olha só, fazendo link com Filadélfia, ao vencedor de Filadélfia vai ser coluna. Fazendo link, vai ser coluna e sustentado da verdade. Fazendo link com Filadélfia também, que prega a verdade. E é por pregar a verdade que é combatida. Combatida por quem? Pela sinagoga de Satanás. Como por quê? Aconteceu com Paulo. Como aconteceu com Shaul Paulo na era de Esmirna. Então, esse primeiro momento, irmãos, é para você entender que ser ancião e ser servo, ele depende de conduta. Entende? Depende de conduta. Aqui coloca uma série, uma listagem de pré-requisitos. Pré-requisitos. Se tiver fora de um pré-requisito, já fala assim, esse não serve. Esse não serve. Então, a gente lembra lá na antiga aliança, na parte sacerdotal. A parte sacerdotal, se o sacerdote tivesse um defeito físico, ele era excluído. Ah, não, mas ele nasceu assim. Isso é uma representação. A antiga aliança está relacionada com as coisas da carne. A nova aliança com as coisas do espírito. Quando está falando assim, se ele tem um defeito físico, ele já era excluído. Ah, mas não foi culpa dele, nasceu assim. Yal não quer saber. Yal não quer saber, ele não aceita. Por isso que o cordeiro tinha que ser um cordeiro, o quê? Sem mácula, que é mancha, sem defeito físico. Compreende? E Yalcha, ele teve que estar nesta condição para que Yal recebesse o sacrifício de Yalcha. Entendeu? Por isso, o único, aquele que é o único que tinha esse requisito, essas condições, se encaixou em Yalcha, nenhum outro. Por isso Yal recebeu, porque estava em conformidade com o que Yal exige. E assim também os 144 mil. Os 144 mil, eles têm que estar em conformidade. Os anciãos têm que estar em conformidade com a palavra que nós lemos. Veja bem, a pessoa fala assim, ah, eu vou ser ancião. Ah, você vai ser ancião? Você tem pelo menos essas qualificações? Você é uma pessoa que está dentro dessas qualificações? Ah, essa pessoa nem congrega. Essa pessoa nem congrega, como que vai ser ancião? Entendeu? Então, hoje o choque é Yaldim querendo ser 144 mil e não combina. Por quê? Yaldim, ele tem que entrar no molde de igreja. É duro o que eu estou falando? É duro, mas é verdade. É duro, mas é verdade. Porque a palavra está dizendo isso. O link que você tem lá de Apocalipse 14, o link que você viu os anciãos ali ao redor do trono,
ele faz o link com essa palavra de Shaul Paulo. Porque aqui mostra as duas classes, o ancião e o servo, que formam os 144.000. Compreende, irmãos? Então, esse é um primeiro momento. Primeiro você vai ter que aprender a ser igreja. Isso. Entendeu? Você vai ter que aprender a ser igreja. Você não vai poder ser tolo de ficar falando que tudo é fermento. Você vai ter que ter entendimento e humildade, falar assim, quando eu não sei, eu vou ter que buscar o entendimento, porque eu posso estar falando que é fermento daquilo que é escritura. E com isso já está sendo desqualificado. Exatamente. Por quê? Por causa da pretensão, da soberba, de achar que está com a verdade. Não, isso aqui é fermento. Pega Apocalipse 7 e fala, isso aqui é fermento. Por quê? Não consegue ter um entendimento que Apocalipse 7 e Apocalipse 14 está falando do mesmo grupo, que nós vamos ver também a respeito disso. Então, irmãos, primeira coisa, a humildade. A humildade de poder pelo menos ouvir, meditar, buscar nas escrituras se aquilo que está sendo falado está de acordo ou se não. Mas a pessoa já faz um preconceito, fala assim, não, está vindo dos irmãos lá de Belo Horizonte, não, nem procura ouvir o que nós estamos falando e comprovar nas escrituras. Sabe por quê? Porque está seguindo o homem. A gente está seguindo as escrituras. Exato. Nós estamos seguindo as escrituras, mas tem os irmãos que querem seguir o homem. Mesmo que o homem erra toda vez. Está errando. Não, mas é ele que eu escolhi seguir. Mas nós estamos seguindo as escrituras. E se nós seguimos as escrituras, nós não erramos. Verdade. Nós vamos chegar no objetivo, nós vamos ser arrebatados. Porque vai ser uma grande surpresa. Esses que estão batendo no peito, esses que estão se exaltando, vão ser humilhados, porque a palavra diz isso. Aquele que se exalta vai ser humilhado, e os que se humilham serão exaltados. Essa é a palavra, e essa palavra não muda. É verdade. Nós temos que ter esse entendimento de ter humildade nesse tempo, para poder buscar a verdade das Escrituras. Eu quero que os irmãos abram a palavra em Jeremias. Vamos abrir em Jeremias 6,16. Jeremias 6,16. Aqui mostra o projeto inicial. O projeto inicial que Al planejou. Mas aqui você vai ver que muitos não querem seguir nesse projeto original. Vamos lá. Diz assim a palavra, irmãos. Jeremias 6,16. Assim diz Al: parai sobre os vossos caminhos e vede, perguntai sobre as sendas de outrora. Qual era o caminho do bem? Caminhai nele. Então alcançarei repouso para vós, mas eles disseram, não caminharemos nele. Viu? Percebe? Já está falando aqui, ó. A gente tem que voltar para o caminho de outrora, caminho das veredas antigas. Qual que é a veredas antigas da igreja? É a igreja que foi aprovada. É a igreja na era de Esmirna. É a igreja dos apóstolos, que Shaul era o mensageiro. Compreende? Então vamos abrir, irmãos, Atos 2, 46 e 47. Que diz assim: dia após dias, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Ial, gozavam de simpatia com todo o povo. E o mestre acrescentava cada dia o seu número, os que seriam salvos. Os que seriam salvos. Veja bem, está falando com Filadélfia, os que serão arrebatados. Viu aqui? Que eles tinham o quê? Humildade, simplicidade, reuniam como igreja. Unânimes, eram unânimes, reuniam como igreja. Eles se apresentavam ali no templo, diante de Ial, entendeu? E partiam o pão nas casas. Partiu o pão nas casas. E o quê? A cada dia ia acrescentando o número daqueles que iriam ser salvos. Está falando aqui de quê? De sinagoga? Não. Está falando de igreja, irmão. Igreja inicial. Igreja inicial. Esse modelo de igreja que nós, como Filadélfia, modelo Filadélfia, estamos resgatando lá da era de Esmirna.
o quê? Uma igreja que reúne em casa, faz o partir do pão, o cálice, reúne em casa. Viu aqui que existe aqueles que são levantados como anciãos e servos? Não adianta falar assim, eu estou montando aqui a igreja, mas não todo mundo fala, todo mundo faz o que quiser. Está falando que é desse jeito? Não, não é desse jeito, irmãos. Você não pode trazer um fundamento novo, um alicerce novo. Você tem que, como o irmão leu aqui em Jeremias 6,16, voltar para as veredas antigas, voltar para o alicerce original. Vamos voltar lá? E tem mais um detalhe lá. Vamos lá, Jeremias 6,16 e vamos ler também o 17. Vamos ler o complemento todinho. Diz assim, ó, Jeremias 6,16. Assim diz Iau: parai sobre os vossos caminhos e vede, perguntai sobre as sendas de outrora. Qual era o caminho do bem? Caminhai nele. Então alcançareis repouso para vós. Mas eles disseram: não caminharemos nele. Versículo 17. Estabeleci sobre vós sentinelas. Atendei o sinal da trombeta. Mas eles disseram: não atenderemos. Tá percebendo que é um povo rebelde? Percebe que é um povo rebelde? Exato. E Al está falando assim, ó, eu encaminhei sentinelas. E eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um suar da trombeta, quer dizer, eles vão falar. E o que acontece? Eles falam, esses que ouvem, não queremos seguir nesse caminho. Por quê? Porque eles já determinaram o caminho que eles querem. Do jeito deles. Não do jeito que Al quer, mas do jeito que eles querem. Compreende? Isso, irmãos, isso é triste demais. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão determinando pelas suas atitudes seus destinos. Estão destinadas já para uma coisa que eles não estão vendo. E estão achando que vão ser arrebatados, mas não vão. Você percebe a falta do entendimento das Escrituras, a falta do entendimento, por quê? Porque são crianças, estão no leite. Quando você traz esse alimento, eles não querem se alimentar desse alimento, por quê? Porque eles definiram que eles querem ficar no leite e acham que são anciãos, e acham que são servos, mas não são nenhuma coisa, nem outra. Por quê? Porque não amadureceram, não cresceram em conhecimento, em estatura. Continua ainda no molde que foi determinado para eles, naquele molde eles não saem. Assim também o quê? Os Yaldim, na época de Shaul e Paulo, eles estavam acostumados no molde de ser ali sinagoga, no molde de ser seita, e com isso eles perderam a mensagem de Yahshua, eles perderam a mensagem dos apóstolos, e eles perderam o direito que eles teriam. Compreende? E nos tempos atuais é a mesma coisa, porque tudo é uma repetição. Eclesiastes 1:9 diz que tudo se repete. E agora, na era Filadélfia, se repete. Vamos abrir a Apocalipse 2, vamos ver aqui a carta a Esmirna, vamos observar? Apocalipse 2, versículo 8, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, nós já sabemos que é Shaul e Paulo. E ele fala: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Por que ele conversa assim? Ele conversa assim por quê? Porque Esmirna ia ser morta. Porque o anjo de Esmirna seria morto, Shaul e Paulo. E ele fala: fica tranquilo, porque eu também fui morto. E eu voltei à vida. Ou seja, está falando com eles: vocês vão voltar à vida. Compreende como é que a Escritura conversa? E ele continua dizendo assim: conheço tua tribulação. Olha bem, sua tribulação, porque eles eram perseguidos. Ele continua: tua pobreza, tua indigência, tua pobreza e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam Yaldins, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Viu aqui Esmirna? Viu Esmirna aqui essa mensagem?
Agora vamos lá para Filadélfia. Apocalipse 3:9. Está falando aqui a Filadélfia. Diz assim: forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirme e Aldim não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar os teus pés e reconheça que eu te amo. Eu li aqui tudo, tá, irmãos? Para você entender o contexto de ambos. O contexto de ambos ambos são perseguidos. Exato. Ambos são perseguidos por aqueles Yaldins que formam uma sinagoga de Satanás. Por que formam uma sinagoga de Satanás? Porque eles estão em outro espírito. Eles não estão no espírito de algo. Eles estão em outro espírito, espírito contrário. Por quê? Porque eles se definiram como donos da verdade e eles estão na mentira. Eles estão na mentira. E eles combatem todos aqueles que trazem a verdade. Quando traz a verdade, eles são usados por Satanás para combater a verdade, porque Satanás não tem a verdade neles. Então, se está trazendo a verdade e eles estão combatendo a verdade, significa que eles têm um outro espírito. E eles combatem a verdade. Eles não querem a verdade, eles querem o engano. E com isso, aqui a referência dessas duas eras que são perseguidas por esses Yaldins que formam sinagoga de Satanás. É duro para falar, mas está escrito. Isso está escrito, irmãos. Doa a quem doer. Agora, Shaul Paulo era um perseguidor. Era um perseguidor da igreja. Ele era de sinagoga. E o que aconteceu? Diante da verdade, porque ele era um filho da verdade. Entendeu? Ele era um filho da verdade. Ele veio até a luz do entendimento. Ele era um filho da verdade, mas estava o quê? No engano. E ali ele foi resgatado. E ele se tornou parte importantíssima ali das colunas do templo. Ele se tornou coluna no templo. Ele vai receber esse direito. Por quê? Porque ele se tornou aquilo que Daniel falou, os esclarecidos vão compreender. Mas os maus não vão compreender de jeito nenhum. Nós lemos lá no início. Os maus vão continuar na maldade, mas o que são esclarecidos vão entender a mensagem do final dos tempos. Vamos ver lá Jeremias, olha só para você ver, aí para confirmar esse trecho que o irmão falou, Jeremias 18, capítulo 18, versículo 11, que diz assim: e agora dize aos homens de Ialdá e aos habitantes de Al-Shalom, a mensagem sendo direcionada para os Ialdins. Assim diz Ial: eis que preparo contra vós uma desgraça e formulo contra vós um plano. Converta-se, pois cada um do seu caminho. Aí ele fala, converta-se. Fazendo link com o quê? Com a igreja de Sardes, na era de Sardes. E ele fala, observa e converte, lá na carta a Sardes. Aí ele fala, converta-se, pois cada um de seu caminho. De seu caminho o quê? Perverso. E ele fala, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Mas eles dirão, é inútil, nós seguiremos nossos planos. Cada um, aí ele fala, cada um agirá conforme a obstinação de seu coração malvado. Percebe? Percebe que ele está fazendo um link também com Daniel 12, que nós lemos? Falando assim, os maus, os maldosos, vão continuar na maldade e nenhum deles compreenderão. Exatamente. Nenhum deles compreenderão. Somente os esclarecidos entenderão. Exato. Entendeu, irmãos? Então, quando você chega com a mensagem, eles já trancam o coração. Eles não querem a verdade. Entendeu? Eles falam das denominações, mas eles agem da mesma forma. Por quê? Porque é igual você chegar na denominação e falar assim, deixa eu te mostrar o nome verdadeiro.
Deixa eu te mostrar o que significa Jesus, Jesus. Aí eles falam, não, eu não quero nem saber. E os Yaldins se encaixam nessa mesma situação, porque Filadélfia chegou para eles com a verdade, e eles falam assim, nós não queremos, nem adianta, perde tempo com a gente não. Nós não queremos saber, nós já estamos definidos, já definidos. Mas definidos no que lado? No lado da maldade. Entendeu? Por quê? Por isso que são referidos ali como sinagoga de Satanás. Percebe? Por quê? Porque Satanás ele nunca se firmou na verdade. Né? Ele sempre buscou o quê? A mentira. Ele sempre buscou o engano. Mas os que são filhos de Alcha, eles se firmam sempre na verdade. Eles querem a verdade, eles querem o esclarecimento da verdade, eles não querem andar no engano. Então, essa mensagem de Filadélfia, irmão, ela se encaixa nesse tempo agora. Isso aqui é uma introdução para a gente falar um pouquinho sobre o ancião e servo, mas eu precisava mostrar para vocês a diferença de sinagoga e igreja. Igreja e sinagoga são duas coisas diferentes. Por quê? Porque se levantou agora no final dos tempos os irmãos que eles criticam a igreja. Eles não entendem que a igreja é o propósito que Yahweh planejou desde o início. Eles querem ser sinagogas, eles querem ser Yaldins, mas eles não querem ser igreja. E sendo que a sinagoga Yal e Yalcha já rejeitaram há muito tempo. Já rejeitou esse modelo. Porque se não fosse para ser rejeitado, Shaul Paulo tinha ficado nela. Shaul Paulo era até hoje, né? Até hoje seria um quê? Um Yaldim de sinagoga. Mas não foi esse, por isso que Alcha se manifestou para Shaul Paulo, para apresentar para ele um caminho muito mais excelente. E esse é o modelo que Yahweh planejou, que é um modelo de igreja. E nós vamos dar continuidade, irmãos, com esse estudo na parte 2. Nós vamos entrar a respeito do ancião e servo, nós vamos ver, você percebe ali, você pode ler em 1 Timóteo capítulo 3, você vai ver e ler novamente, você vê que existem qualificações para o ancião e servo. Isso. E depois dessas qualificações, eles têm que ser confirmados. Não é simplesmente chegou, fez e já... Não, eles são provados se eles vão continuar íntegros e para depois ser confirmado no céu. Então, a gente entrou aqui uma introdução sobre o ancião e servo e sobre o modelo, a diferença de igreja e sinagoga. E nós vamos dar continuidade na parte 2, nós vamos entrar inclusive nas eras, você vai ver que as eras, cada era tem sua repreensão, e por causa da repreensão, deixaram de ser irrepreensíveis. Só duas eras, são eras que são irrepreensíveis. Por que são irrepreensíveis? Porque não tem exortação, não tem repreensão. Com isso, nós vamos fazer o link do ancião e servo e essas duas eras. Você vai ficar maravilhado com esse entendimento. Verdade. E eu te chamo para participar conosco da parte 2. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, por Yal e por Yalcha, por Yal e por Yalcha, por Yal e por Yalcha, assim seja feita a vontade do Pai Yalcha. Te espero aqui na segunda parte. Até logo, pessoal.